Olá pessoal, tudo bem? Fique atento que hoje você vai saber de um monte de coisa que você não sabe. Trago revelações bombásticas, notícias impressionantes. Não saia daí, não saia daí. Você sabia que depois da morte nós vamos passar por um tribunal espiritual? Esse tribunal espiritual vai funcionar assim como no passado funcionava a balança de Anubis, que pesava o coração do sujeito que havia morrido para saber qual será o seu destino. Então nós vamos passar por um tribunal e esse tribunal vai avaliar a nossa vida. Se você foi um cara bacana, se você seguiu os preceitos kardecistas, você foi um cara justo, amoroso, paciente, um cara de grande fraternidade, você está com tudo. Você vai para uma colônia espiritual tipo Nosso Lar. Lá na colônia espiritual é tudo legal, tudo bonito, tudo limpinho, tudo organizado, todo mundo feliz e cheio de traquitanas tecnológicas para facilitar a vida do sujeito. Uma beleza. Mas se você cometeu muitos deslizes, se você cometeu muitas faltas, você não vai para lá direto, não. Você vai ter que passar pelo umbral. No umbral, a coisa é feia. Se a colônia espiritual é o céu, o umbral é o inferno. Lugarzinho feio, escuro, um monte de gente berrando, sofrendo, gritando, e você é obrigado a passar por lá. Porque você tem que saldar suas dívidas espirituais. Você tem que harmonizar o seu livro contábil espiritual. E só vai poder sair do umbral depois que essas dívidas estiverem saldadas. Isso pode levar meses ou pode levar anos. O André Luiz ficou 8 anos lá no umbral. E olhe que ele não cometeu nenhum pecado maior. Nenhum pecado maior. Fez algumas faltazinhas aqui e ali. Então, não sei o que nos espera. Não sei o que nos espera. Bom, depois de passado pelo umbral, aí sim, você poderá chegar lá na colônia espiritual e gozar das delícias da colônia espiritual, até que possa reencarnar mais uma vez, dando sequência na escala evolutiva espiritual. Agora, se você foi um sujeito em vida levado à breca, um sujeito mau, um assassino, alguém terrível, você está lascado, porque você vai para uma penitenciária espiritual. Isso mesmo. Você vai para uma penitenciária espiritual lá na Lua. Ou, se for mais grave o teu caso, você não vai para lá. Você vai para Mercúrio ou vai para Plutão. Ou vai para Plutão. Sabe quem está na Lua cumprindo pena até hoje? Está lá? O Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, que tocava terror no sertão nordestino brasileiro. Está lá no presídio espiritual lá na Lua. E como é que a gente sabe desses presídios, disso aí tudo? Nós sabemos disso aí por causa do Geraldo Lemes Neto. O Geraldo Lemes Neto é um escritor, médium, conferencista e era amigo bem chegado do Chico Xavier. Bem chegado do Chico Xavier. O Geraldo vai fundar a Casa Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, vai transformar a casa que o Chico Xavier vivia lá
em algo semelhante a um museu lá. E o Geraldo vai ser também um dos idealizadores do encontro dos amigos do Chico Xavier. O Geraldo vai dizer que o Chico confidenciou para ele aonde que o espírito do Hitler estava. Essa é fantástica. O espírito de Hitler está numa penitenciária de segurança máxima lá em Plutão. Como é que foi essa história? Vou contar. O Hitler vai morrer lá em 1945, certo? Vai se suicidar, para complicar a coisa. Depois de toda aquela existência maligna, ele se mata. Se matando, o Supremo Tribunal lá do mundo espiritual, porque Hitler era um espírito de muita projeção, o caso foi direto para as altas cortes. As altas cortes, então, a alta corte, então, vai determinar que o Hitler tem que ir para um presídio, uma penitenciária espiritual, lá em Plutão. E vai ser condenado a ficar 1000 anos lá, 10 séculos, numa solitária. Também o Hitler aprontou demais, matou muita gente. Então ele vai receber essa condenação. Porque o Supremo Tribunal Espiritual, ele não quer, o objetivo deles não é castigar a pessoa, é fazer a pessoa pensar melhor, refletir sobre a sua vida passada, sobre as bobagens que fez, os crimes que cometeu, e assim a pessoa vai evoluindo espiritualmente até que possa reencarnar novamente, né? Então ele vai ficar lá na prisão, isolado lá, para pensar melhor sobre as maldades que ele fez. E é um tempo razoável, né? 10 séculos é um tempo ali bom para ele matutar bem, pensar e tudo. E, por outro lado, também, o Supremo não podia soltar o espírito do Hitler, porque milhões de pessoas estavam atrás do espírito do Hitler para dar uns cacete nele. Então isso ia criar um atrito tão grande com essas milhões de pessoas que iria atrapalhar muito a evolução espiritual do próprio Hitler. Era para o bem dele mesmo. Então a prisão dele foi uma coisa boa também para ele. Então ele tinha que cumprir aquele período para pensar melhor e também ficar protegido ali de milhões de espíritos que queria dar cabo do Hitler. As coisas vão correndo mais ou menos assim, mas aí, quase 3 anos depois da morte do Hitler, o Mahatma Gandhi, isso, o líder indiano, ele mesmo, ele vai ser assassinado. E o Gandhi, quando estava vivo, trocou muitas cartas com Hitler, dando conselhos por Hitler. Hitler, você não pode perseguir os judeus assim, você não pode matar as pessoas assim, pare com essa voracidade bélica, seja mais da paz, do amor, da fraternidade, da não violência. Mas o Hitler não deu a mínima bola para o Gandhi e a coisa acabou dando aonde que deu. Mas o Gandhi é um cara muito docinho. O Gandhi, quando morre, ele vai procurar o governador espiritual da Terra. Vocês sabem quem é o governador espiritual da Terra? No outro mundo é tudo burocratizado, pessoal. É uma hierarquia, uma burocracia total. Muito parecido com o nosso mundo aqui. Então ele vai procurar o governador espiritual. Por quê? Pasmem, o governador espiritual da Terra é Jesus Cristo. E o Gandhi procura: Jesus Cristo, estou aqui porque vim aqui fazer uma proposta. Jesus Cristo já aceitou, porque o Gandhi era uma pessoa muito reconhecida, né? Era um notável. E Jesus, muito bonzinho, muito compreensivo, ouve então o Gandhi, e o Gandhi se expressa muito bem, né? O Gandhi era bom na conversa, né? E o Gandhi vai dizer para ele: olha, Jesus,
eu me comprometo a ser o mentor espiritual do Hitler. Me deixa ser o mentor espiritual do Hitler. Eu quero fazer um trabalho espiritual com Hitler, um trabalho pedagógico. Eu quero transformar o Hitler para ele poder diminuir essa estadia na solitária. Ele foi condenado a 1000 anos terrestres, lá em Plutão. Então é uma pena muito pesada, mesmo para o Hitler. E o Gandhi começa a negociar com Jesus. Jesus é muito bonzinho, né? E o Gandhi tão doce e convincente que Jesus concorda. Tá bom, você vai lá, Gandhi, e se você conseguir transformar aquela fera realmente num ser humano, nós vamos abreviar a pena do Hitler. E assim foi feito. Nós não temos notícias de como é que estão esses avanços espirituais do Gandhi, mas todo mundo acredita que o Gandhi está tendo sucesso na sua atividade pedagógica e que o Hitler está melhorando, né? Mas nós não temos informações, porque o Chico Xavier morreu e não conseguiu passar mais informações para o Geraldo, né? Então a coisa está meio assim no ar ainda, nós não sabemos ainda. Mas estamos aí numa expectativa, torcendo para que o trabalho do Gandhi realmente faça efeito, né? E muita gente pergunta assim, mas essa história, será que o Chico falou mesmo isso para o Geraldinho? Ou será que isso foi uma invenção do Geraldo? Uma invenção voluntária ou uma invenção involuntária? Para mim, pessoal, isso pouco importa. Tanto um quanto do outro trata do mesmo, da velha e boa e sempre presente criatividade humana. De uma coisa eu tenho certeza: essa história do Hitler num presídio espiritual em Plutão, tendo como mentor espiritual Mahatma Gandhi, essa história com certeza seria muito bem contada pela literatura de cordel. Fica aí a minha sugestão para os cordelistas.